você tá roubando, você tá metendo a mão no bolso do velhinho. O filho tem 17 anos de idade, você é muito louco, porque seu filho você não sabe o que ele vai virar. Eu tava com 25 para 26 anos, e eu me imaginei com 65 anos, eu falei, o que o vovô tá contando pro neto com 65 anos? E a gente quer ser a próxima XP na área de planejamento. O que você acha que é a maior barreira para poder procurar um planejamento? A maioria das pessoas não entendem isso e acabam metendo o pé pela mão e acabam se atrapalhando. Olá, nós estamos aqui no nosso podcast com o Leonardo Sess. O Léo é o representante da Ibra, CEO da Ibra, fundador dela há mais de 10 anos já funcionando como o multifamily office mais importante da região Centro-Oeste e com clientes espalhados pelo mundo inteiro, e que vem hoje trazer um pouco da história de como que aconteceu, qual que foi o motivo de chegar num projeto desse, o sofrimento todo de buscar uma história. Hoje a Ibra ela já é uma adolescente, e como adolescente tem todas as dores da adolescência e que fazem parte do crescimento, mas que tem um potencial de desenvolver um trabalho aqui para a região Centro-Oeste, para os clientes de um modo geral, muito grande. Léo, obrigado por estar aqui hoje junto com a gente. Agradeço o tempo aí para a gente poder bater um papo. Eu queria que você contasse um pouco o que é a história da Ibra, de onde veio essa ideia maluca, principalmente a gente falar algo em 2015 ou antes disso, 2013, a gente chegar e falar alguma coisa para poder desenvolver planejamento financeiro pessoal numa região Centro-Oeste onde as pessoas muitas vezes não se preocupam com isso ou não se preocupavam. Agora o pessoal tem um pouco mais de entendimento disso. Mas queria que você contasse um pouco do que levou a essa ideia e qual que é a expectativa daqui para frente que pode ser desenvolvida em relação a isso. Legal. Bom, obrigado. Olá para todos, né? Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. E obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E vamos bater papo, vamos falar então sobre história, né? Como é que foi isso aí? Flávio, acho que o começo de tudo, né? Talvez eu colocaria em 2005, quando eu comecei a mexer com ações e, como qualquer menino, acha que vai ficar rico em 2 anos, tradando, mexendo com opções, mexendo com ações, e a gente vai descobrir o mundo, a gente faz a conta ganhar 5% ao mês. De repente você coloca, eu tenho R$1.000, 5% ao mês, eu vou ficar bilionário em 10 anos. Então, na época, até tinha uma campanha eu acho que era da Folha, que era Folha Invest. E aí tinha uma competição que você trabalhava com dinheiro virtual, fazia toda isso foi 2005 mesmo. E aí você fazia toda uma competição, se você ganhasse, você tinha algumas premiações. E se você ficasse entre os 100 primeiros, você conseguia ir para São Paulo, pago por eles, para conhecer a bolsa de valores e tudo mais. E eu consegui ficar, eu tenho 99 de 100, então isso gerou ainda mais empolgação para isso. Eu fiz 300% de rentabilidade em ações no ano, que era o ano da competição. E aí eu acho que isso incentivou e criou toda essa vontade, né, de ir para o mercado de investimento. Meu pai é financista desde sempre, e sempre trabalhou na área financeira, então eu brinco que lá em casa a história não era dos 3 porquinhos, era DRE, DFC e balanço patrimonial, então eu só escuto isso desde menino. E aí, entre várias situações que não vem ao caso, em 2012 eu comecei como agente autônomo da XP, cheguei a passar na prova da Ancor, não cheguei a efetivar, então eu brinco que eu não tenho esse passado manchado pelo agente autônomo, me desculpe aos meus amigos agentes autônomos, mas não durei 6 meses nessa área, porque, principalmente nessa época, era muito sujo, assim, para você ganhar dinheiro, você tinha que rodar o cliente, você tinha que rodar a carteira do cliente, e era muito comum você ficar fazendo operação a termo, com café, com dólar, com soja, com milho, porque isso, se o cara tivesse 30 mil aplicado, conseguia fazer uma receita de 3 mil por mês, quase 10%, só de taxa em cima disso. Então, quando eu entrei nesse mercado, eu vi que não era para mim. E eu lembrei em 2010, coincidentemente, eu tinha participado de uma reunião com um cara que era CFP,
E eu não lembro quem que é esse cara, mas não deve ser tão difícil de achar, porque em 2010 o CFP só devia ter ele. Então, depois eu quero até procurar quem era. E eu gostei muito dessa reunião, achei muito legal o assunto. E era um assunto que eu me interessava, então eu fiquei muito feliz de participar disso. Depois dessa experiência como agente autônomo, me veio à mente, eu lembrei dessa reunião, lembrei desse cara do CFP e comecei a ir atrás sobre a certificação, comecei a ir atrás sobre o mercado, como é que funcionava e tudo mais. Descobri a empresa que chama St. James Place, SJP, que é uma das maiores do mundo na área de planejamento. Estando em Londres, eu bati na porta atrás, fui atrás de alguém que eu pudesse conversar lá para pegar informação, experiência sobre. Foi muito legal porque todo mundo fechou as portas para mim. E na última agência que eu fui deles, tem vários escritórios espalhados lá, em Londres mesmo. Na última que eu tentei, a recepcionista já me barrou, porque eu tinha que ter um horário agendado. Saiu uma senhorinha que já estava aposentando com mais de 30 anos, que 35 anos, como planejadora financeira. Sim. Isso em 2013, 2012 para 13. Então, assim, onde no Brasil estava começando, porque eu acho que a certificação no Brasil veio em 2008, eu acho, 2007, alguma coisa assim. Deve ter sido 2008. 2008, né? 2008 como IBCPF na época. Exatamente. Então, e já tinha gente com mais de 30 anos de profissão, né, fora. E eu estava aposentando como planejadora. Então, assim, foi uma conversa de mais de 2 horas, que foi muito legal, porque ela me trouxe que o mercado existe, como é que funciona o mercado, que tipo de atividade que fazia lá, tinha toda uma parte educacional gigante. Então, várias das ideias que vieram se compor no Paraíba depois veio dessa conversa, né? Foi uma conversa importante. Então, em 2013, eu me associei a um escritório em Goiânia, que se dizia fazer planejamento financeiro e patrimonial, né, como é a ideia. Na verdade, não era bem isso, né, era uma outra coisa que, na época, as pessoas não sabiam muito bem o que era um planejamento financeiro e patrimonial. Então, Sim. Qualquer ferramenta que existisse que ajudasse a planejar o patrimônio era chamado de planejamento. Então, era um escritório que tinha uma ferramenta, mas que também foi importante, me introduziu no mundo internacional, me fez conhecer o Flávio também, esse mundo. Então, acho que as coisas elas têm um propósito de acontecer, né? E acho que estar nessa empresa acabou terminando de consolidar a ideia, consolidar o projeto, porque eu fui vendo também o que não fazer, como não portar, né? Onde que eu tinha que ajustar. Que é tão importante quanto, né? Que é tão importante quanto, né? Que o pessoal fala, né? Inteligência é você aprender com seus próprios erros, né? E sabedoria é você aprender com os erros dos outros. Exatamente. Então, acho que isso talvez tenha sido um ponto de sabedoria. E aí a Ibra começou, né? Em 2013 para 2014 ela começou ainda se ajustando. Então, talvez ela, como você falou aí da adolescência, talvez ela tivesse dentro da barriga da mãe, né? Tava se formando. Então, foi formando o pezinho, né? Foi formando as mãos e teve muita coisa de 13 para 14 que foram ajustadas e que hoje a gente não pratica mais. Ela acabou de se formar no conceito que a gente tem hoje em outubro de 14. Sim. E desde então, o resto é história, acho que nós vamos falar disso aqui ainda, né? Inclusive, até você comentar a respeito de um fato que você já falou algumas vezes também, de um flip chart que você anotou na época e que guarda esse documento até hoje como uma orientação de desenvolvimento. É claro que muita coisa foi acontecendo no meio do caminho, algumas coisas provavelmente mais rápidas do que aquilo que era previsto, outras um pouco mais devagar, mas pelo menos diferentes, e que acabaram trazendo... E eu tenho esse quadro até hoje lá em casa. Minha esposa queria jogar fora na última mudança. Eu falei, não vai jogar, esse quadro vai ficar guardado, vou ter que trazer ele para a empresa. Aí eu tirei foto do quadro, falei, não, eu vou apagar, eu vou desfazer isso aqui. Eu tentei apagar e não apagou. Então, assim, a tinta já grudou tão forte nesse quadro que eu falei, não, eu preciso realmente guardar esse quadro. E ele é muito simples, não é, eu falo sempre dele, mas lá parece que é aqueles blueprint que tem do Papaléguas, né, com todo o projeto do que vai acontecer na evolução. Mas ele é bem simples, mas foi uma escrita na época de quais seriam os passo a passos que a gente teria até virar um banco,
né? E quais seriam, então, para montar a corretora de valores, montar a seguradora, depois, né, montar até a instituição de caridade, está escrito lá como um dos passos para acontecer, montar a gestora, está escrito. Então, assim, são passos que, para virar banco, que é um passo de cada vez, né? E, então, tá lá e foi um guia, né? O projeto foi desenhado nessa época e eu estava com 25 para 26 anos e eu me imaginei com 65 anos e conversando com meus netos. Eu falei, o que o vovô tá contando pro neto com 65 anos? Quem que eu quero ser com 65 anos, né? E eu me senti muito orgulhoso de falar que eu era planejador financeiro e patrimonial, né? Uma profissão que me deu orgulho. Quando eu contei essa história, eu me senti bem. E falei, cara, beleza, eu vou montar um projeto para 40 anos então. Vai ser minha vida, vai ser meu projeto, né? Não preciso fazer nada com pressa, porém com intensidade. Então, o desenho dele surgiu dessa forma. E aí esse quadro ele foi um primeiro esboço de como deveria ser uma sequência, né? Não tem data, não tem meta, não tem nada estruturado, mas ali foi onde iniciou todo o pensamento para esses 40 anos aí de projeto. Eu costumo dizer normalmente para o pessoal, para poder planejar, seria mais ou menos o seguinte: o que você quer que esteja inscrito na sua lápide no dia que você morrer? Então, seu nome o que fez na vida de importante, o que marcou o que você quis marcar no mundo enquanto você esteve aqui. E eu acho que é isso aí que é importante. O que você falou de contar para os netos, tá numa época que não tinha nem filho, nem no nem esposa, não. Mas é coisa assim que quer deixar, aquilo que quer ter orgulho de contar para os outros. E que eu acho que é legal de falar, inclusive, um pouco desse movimento da Ibra, porque o trabalho na Ibra, o que me encantou com a Ibra, inclusive, que fez a gente juntar força para poder desenvolver o projeto como um todo, é exatamente porque esse encanto de fazer alguma coisa diferente, coisa que não tinha no Brasil, que era inimaginável você cobrar de um cliente pelo trabalho que está sendo executado e não uma comissão do produto que o cliente está comprando, e que é um formato totalmente diferente, que até hoje encontra ainda algumas barreiras. Tem muito cliente que fala, eu prefiro fazer com o agente autônomo, com um outro profissional qualquer, porque ele não me cobra nada. E que agora a legislação está começando a ajudar a gente, né? Isso é natural, porque e quando a gente fala algumas vezes até de determinados profissionais que atuam no mercado, eu falo, cada um tem a sua importância, todos eles são importantes, cada um tem a sua importância e o seu momento de importância. Então eu falo, o agente autônomo, apesar de que, óbvio, tem vários que tem um perfil não muito adequado, mas é claro que tem muita gente boa também. Como toda profissão, né? Toda profissão, ele, principalmente no início, vou falar até 2010, qualquer coisa assim, ele foi vital para poder fazer a pulverização da ideia de investimento dentro do Brasil. O brasileiro não tinha essa cultura. Exatamente. Agora que está começando a engatinhar em alguma coisa em relação a isso. Semana de planejamento financeiro, que nós já temos, tem uns 5 anos, não mais um pouco, mas, sei lá, 6, 7 anos, que existe a Semana do Planejamento Financeiro e eventos diferentes para poder divulgar isso. Pois é, na época não tinha. Falar 2000 e pouquinho. E eu acho engraçado, a gente até fez uma reunião, né, esses dias, e que uma pessoa muito bem relacionada do Brasil, né, que participou de grandes projetos e grandes movimentos em termos nacionais, diz pra gente que o nosso negócio, a nossa empresa é o futuro agora, e que tem muita gente vindo para esse modelo e que é o modelo que tem que ser investido e que tem que ser feito. Aí eu fico brincando, né? Eu achei que esse momento fosse há 12 anos atrás e não agora. Então foi só um errozinho de 12 anos, né? Mas que bom que tá em tempo ainda, que bom que chegou, né, nesse momento, e que bom que ao chegar nesse momento a gente já tem 12 anos, né, de graxa na unha para poder conseguir filtrar o que vai, não vai, por quê, né? Isso é histórico para trabalhar. É um movimento muito importante que aconteceu, e eu acho que, até a gente já conversou sobre isso também, mas a pandemia gerou uma evolução muito grande nisso, tanto pela
preocupação das pessoas em relação a ter um planejamento financeiro pessoal, que até então boa parte das pessoas tocavam um dia após o outro, com aquela ideia de super-homem, vai viver para sempre, todo mundo sabe que um dia vai faltar, mas muitas das vezes a pessoa não pensa de verdade nisso. Não é bom pensar nisso, né? Isso. Alguma superstição ou qualquer que seja o motivo, mas as pessoas muitas das vezes evitam de pensar nisso. E a pandemia trouxe isso para muito perto. Quase todas as famílias tiveram perda de alguém próximo, um parente próximo, um tio, às vezes um irmão ou alguém próximo viu isso acontecendo, e mesmo aqueles que não tiveram alguém muito próximo sendo vítima da pandemia, entendeu o tamanho do problema, percebeu que aquilo ali era complicado e que precisava organizar. E eu acho que foi um movimento importante até para a Ibra, foi até um ponto de crescimento da base da empresa, mas o entendimento do cliente. Até, assim, eu queria até ouvir um pouco de você do que você acha que é a maior barreira que esse cliente tem para poder procurar um planejamento. Falando de forma simples, 100% das pessoas precisam de um planejamento financeiro pessoal. Não conheço ninguém que não precisa, não tem como ela não precisar, porque é impossível viver sem dinheiro, então ela precisa se organizar. Ela pode até fazer o dela, né? Isso. Mas que ela precisa de um, ela precisa. Mesmo que não contrate alguém para fazer, ou porque ela tem uma capacidade muito grande de fazer isso sozinha, ou porque não tem capacidade financeira para poder contratar alguém, que acontece, mas essa necessidade que as pessoas têm e que acabam muitas vezes ignorando. Tem até uma história que eu acho legal que você conta do velhinho com o bolso largo, cheio de dinheiro, que você puder contar ela, que eu acho muito bacana do pensamento no futuro que as pessoas... Legal, foi bom lembrar, foi bom lembrar dessa história para depois usar mais, né? Tem um tempo que eu não falo dela, mas se você estiver na rua e visse um velhinho de bengala andando ali bem debilitado, né? Com aquelas calças de sarja cheia de prega que tinha antigamente ali, com os bolsos largos e coalhado de dinheiro dentro do bolso, né? Se você teria coragem de meter a mão no bolso desse velhinho, pegar dinheiro e sair correndo. Então, acho que se você não for um bandido, né, ninguém teria coragem de fazer algo assim. E agora imagine que esse velhinho é você, e é você daqui 20 anos, você daqui 30 anos, e esse velhinho é você. Então, cada vez que você não se organiza, que você não se planeja, que você não poupa, você está roubando, você está metendo a mão no bolso do velhinho. Então, assim, a gente não faria isso quando velhinhos são os outros. Mas a gente faz isso o tempo inteiro, o velhinho sendo a gente, né? E é algo que as pessoas não param para pensar. Sim. E acho que o Brasil que a gente vive, apesar de todos os problemas que a gente tem, o Brasil de hoje ele é um Brasil muito mais fácil do que de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Então, acaba que as pessoas hoje, elas conseguem, né, um emprego mais fácil, elas têm acesso muito fácil a várias coisas. E eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco o planejamento, porque quando você tem um inverno rigoroso, você precisa poupar para quando o inverno chegar você ter o que comer. Sim. Agora, um país que é só bonança, entendeu? Que tem 3 safras por ano, que o dinheiro corre solto a todo momento e que você consegue o que quiser, a hora que quiser, né? E com o país melhorando e evoluindo, né? Apesar de aos trancos e barrancos, acaba que as pessoas não querem se planejar. Então, acho que uma grande barreira é isso, a falta do senso da responsabilidade, achando que tudo vai ser muito fácil a vida toda, né? E que ele não vai precisar de nada lá na frente, que lá na frente vai ter alguém suportando ele de alguma forma. Sim. Acho que os pais hoje, na maioria das vezes, eles bancam os filhos até 30, 40 anos, o filho dentro de casa e sendo bancado como se fossem crianças. Isso acaba atrapalhando, porque a sensação que ele vai ter, o pai e a mãe dele ali, a vida inteira, até os 70, 80, é a obrigação dos pais. Ou sociedade, em algum momento. E ele tem que ser servido, ele não tá ali para servir ninguém, ele tá ali para ser servido. Então, acho que isso acaba gerando algumas barreiras, são questões culturais, e isso acaba sendo parte do propósito da Ibra, que é fazer uma mudança na cultura financeira do país. Sim. Então, sobre o Family Office, né, a gente usa esse nome porque é o que a gente né? A gente aplica o conceito do Multifamily Office
mas as nossas vontades sempre foram de atingir um volume muito alto de cliente, porque só assim a gente consegue fazer de fato uma mudança cultural, né? Uma mudança cultural com 500 famílias, 200 famílias, 1000 famílias, não é uma mudança cultural. A não ser que você esteja numa cidade que tem 5.000 pessoas, Sim. ok, você fez uma mudança cultural. Mas se não, a gente precisa de volume. Então acho que todo esse propósito acaba movimentando, né? E essas barreiras acabam sendo desafios interessantes, são desafios que geram a nossa necessidade, né? Que gera a situação. E só aproveitando uma frase que eu vi recente, que eu achei bem legal, que traz um pouco disso, é que não foi Noé que fez a arca, né? Foi a arca que fez Noé. Que eu vi uma pessoa falando isso, não sei se foi ela que falou, se isso é de alguém, ela só repetiu, mas que o sentido disso é que não não é o homem que faz a sua história, né? É a sua história que faz o homem. Então, ele só vai escolher o caminho. Então, se ele escolher o caminho mais fácil, ele vai ser um homem fraco. Ele vai ser um ser humano fraco. Então, hoje as pessoas têm escolhido o caminho mais fraco em várias áreas, não só na financeira. E escolhendo isso na financeira, naturalmente, você vai ser fraco financeiramente em algum momento. E que bom que essas pessoas existem, porque assim a gente pode fazer alguma coisa e pode trabalhar, né? Se elas não existissem, a empresa não existiria, você teria que fazer outra coisa. É verdade. E a Ibra até tem um projeto que eu acho muito bacana, que o Léo estava comentando aqui, que é essa ideia de pulverização do planejamento financeiro pessoal, inclusive para clientes que hoje não caberiam num family office, mas que a Ibra faz questão de abrigar eles. O motivo óbvio, são clientes que não trazem resultado financeiro para a empresa, em alguns casos até tem um custo para a empresa, mas que ajudam nesse desenvolvimento de fazer algo maior do que a própria empresa. É deixar alguma coisa mais importante para poder ficar para uma próxima geração, que não só para esse cliente, mas uma forma de desenvolvimento de uma cultura geral. Então é só um formato diferente, e que normalmente as empresas da área financeira não têm muito essa ideia. Acho que quase nenhuma. Se eu pegar a parte então bancária, é a ideia de quanto mais a empresa conseguir buscar do cliente, melhor. Eles têm o padrão desse mercado, é isso. E a Ibra tem até um formato um pouco diferente, que eu acho encantador, quebrar um pouco essa ideia, porque eu acho que, como você falou, é aquilo que você vai ter orgulho de contar para os seus netos em algum momento. Aquilo que vai ser diferente no projeto, e que traz um formato que acaba engrandecendo isso e acaba trazendo eu tenho um amigo que teve um projeto na época, acho que em 2012, mais ou menos, 2011, 12, que chama Brasil 27. E esse projeto me influenciou de alguma forma, e claro que, fazendo um parênteses, eu acho que eu gosto muito de uma filosofia que para você dar carona você tem que estar de carro. Então, que como são nos aviões, para você primeiro, em caso de despressurização, você põe a máscara em você primeiro, para depois ajudar alguém. Então eu vejo muita gente, às vezes, com muita pressa de ajudar as pessoas e não se ajuda primeiro. Então não adianta. Se você não tiver com a máscara de oxigênio, você não consegue ajudar ninguém. Você vai morrer e não ajuda ninguém. Então você acaba não fazendo diferença nenhuma. E se você não tiver de carro, você não consegue dar carona. Então eu achei muito legal o projeto desse amigo meu, porque o Brasil 27 era um projeto que passava pelas 27 capitais. Ele passou por todas elas, com projetos diferentes da Ibra, mas o conceito dá para aplicar, que eram projetos feitos para ganhar dinheiro, porém a finalidade da empresa iria ajudar de alguma forma social ou economicamente a região que ela estava. Então, por exemplo, você monta uma escola numa favela. É um lugar que ninguém quer montar uma escola, é um lugar que é difícil arrumar professor, é um lugar que naturalmente é mais complicado você fazer uma escola. Tem um monte de situação. Você precisa conversar com segurança, você tem que conversar com o chefe de tráfego, é um negócio complicado. Mas é um negócio que dá para você ganhar dinheiro, então eu não quero montar uma escola lá. Estou dando um exemplo bem exagerado aqui, que era um exemplo que existiu de fato. Esse exemplo aqui é uma empresa que ela existe, ela foi um dos projetos.
Então, e para mim foi o mais audacioso, porque não era uma favela que era pacífica, então houve todo um tratamento para isso poder existir, porém o dono da escola ganhou dinheiro e ajudou a região com um ensino de qualidade, isso com certeza evolui aquilo ali. Sim. Então, assim, acho que os projetos, eles podem, de alguma forma, fazer as duas coisas. Então, quando a gente pensa numa mudança cultural, você está conseguindo entregar. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Se eu vou fabricar copo, eu estou fabricando copo, estou entregando uma necessidade, e ainda bem que existem pessoas fabricando copos, né? Não estou dizendo que a minha ideia é a certa e que todos os outros deveriam pensar assim. Eu acho que alguém tem que pensar dessa forma também. A gente não pode ter só o pensamento de uma indústria de copo que vai entregar algo que é necessário, mas ele não faz nenhum ajuste, nenhuma alteração, nenhuma movimentação socioeconômica de maneira um pouco mais aprofundada. E acho que as evoluções que a humanidade tem, alguém tentou fazer alguma coisa assim de alguma forma. Acho que vários tentaram, alguns conseguiram, outros não, mas tem que ter gente tentando para ter estatística de alguém conseguindo. Então, acho que um dos projetos, já isso me influenciou bastante, da ideia de estender isso para mais famílias, mais clientes. Hoje a gente estende ao máximo que a gente pode, visto o nosso tamanho, nossa estrutura, mas com certeza o projeto evoluindo e alcançando os níveis que a gente imagina, a ideia é poder fazer algo de forma que seja com outras empresas, com outros projetos paralelos, mas fazer com que essa cultura ela possa ser implementada para todos os brasileiros de alguma forma, para que isso possa chegar em todas as pessoas e não só nas pessoas. A gente atende classe média alta para cima, não só nessas pessoas, mas sim, o Brasil inteiro. Porque inclusive hoje em dia tem uma dificuldade até do acesso e do entendimento. A pessoa com interesse, a pessoa de classe social mais baixa, ela muitas vezes ela tem uma barreira pessoal. Ela nem procura porque ela entende que aquilo ali, e até mesmo porque a estrutura tem custo. E principalmente no desenvolvimento da empresa, ela não dá conta de distribuir isso, mas eu acho que é um formato que acaba ajudando bastante. Como eu estava falando, tem muita empresa que busca o trabalho dela quase que como um jogo de soma zero. Então é aquele negócio, eu ganho aquilo que o outro perde. E não precisa ser assim. Não, todo mundo pode ganhar. O legal de um jogo é exatamente todo mundo ganhar. A diferença entre o tênis e o frescobol, que normalmente o pessoal coloca. No tênis eu faço um ponto, o outro, para eu ganhar, o outro perde. No frescobol, quanto mais tempo você conseguir ficar jogando entre os dois, é claro, criando dificuldade e tudo mais, é um jogo, sim, mas o objetivo é fazer o jogo durar mais. Enquanto que determinados esportes, o objetivo é encurtar o máximo possível, é ter uma vitória em relação a acabar o jogo. Né? E até um ponto, até falando do que o pessoal busca muitas vezes, é que a Hybra ela tem pelo fato de estar atuando dentro do mercado financeiro, mercado de capitais, investimentos e tudo mais, muita gente enxerga a Hybra como sendo uma empresa de investimento. Eu vou trazer o meu dinheiro para poder colocar na Hybra e a Hybra vai fazer o meu dinheiro render maravilhas aqui dentro. E não é bem isso. Não é isso que a Hybra busca, inclusive. O objetivo dela não é trazer a rentabilidade extraordinária, porque, por motivo óbvio, uma rentabilidade grande, ela traz junto com ela o risco também, é proporcional. Então, não é bem isso. E eu queria que você colocasse um pouco dos pilares da Hybra, porque eu acho que é legal isso aí. O pessoal entender um pouco como que funciona e qual que é a conexão que existe entre esses pilares para poder a pessoa ter uma vida completa. O planejamento tem que ser inteiro. Falar dessa questão de risco, né? Até eu gravei um vídeo hoje mais cedo falando sobre, eu tenho visto alguns consultores no país orientando algumas famílias a alavancarem o seu patrimônio para resolver alguns problemas. É claro que dependendo do problema que você tem, é melhor você fazer algo assim, mas você pegar o seu imóvel quitado, é o imóvel que você tem, é o dinheiro que você tem, pegar a sua casa e refinanciar ela através de um consórcio, através de um refinanciamento de crédito normal, para poder alavancar o seu crescimento e você conseguir passar de 30 anos para 7 anos, por exemplo, a sua aposentadoria, né? Você alcançar isso aí.
E eu fiquei vendo isso. Só a gente interromper um minuto, mas eu vi isso outro dia, inclusive o meu filho, ele montou um React com exatamente um trabalho desse, da pessoa falando, e é exatamente isso. A gente deve estar falando da mesma Dinheiro pessoa, por exemplo. emprestado para poder se bobear até Eu não vou nem mencionar nome, mas deve ser a mesma pessoa. pegue dinheiro emprestado no banco para poder fazer investimento e aí você paga o seu financiamento e ainda sobra dinheiro. Gente, é fantasioso esse tipo de coisa. É lindo. E aí fala assim, mas isso é o segredo das pessoas ricas. Isso. Eu falo, e é o segredo das pessoas quebradas também. A alavancagem, ela serve para os dois lados, entendeu? E aí eu escutei uma pessoa falando, não, mas eu não vou fazer nada de maluco com o meu dinheiro, eu vou só fazer coisa certa, só coisa que eu falei, cara, você já viu alguém fazer alguma alavancagem achando que vai dar errado, achando que tá fazendo alguma coisa errada? Eu tô fazendo um negócio muito errado, vou perder muito dinheiro e vou ferrar minha vida inteira com isso. Enfim, não é assim que funciona. Então, essas loucuras existem no país, esses entendimentos, né? E isso é um profissional de planejamento financeiro e patrimonial, tá? E que tá ganhando muito dinheiro e que tem, né, um certo nome. Então, isso acontece. E aí, quando a gente vê profissionais dessa forma, a gente entende que isso, na verdade, me dá gás. Me dá gás porque eu entendo que a gente precisa, de fato, alcançar o nosso objetivo para poder separar os homens dos meninos. A estratégia de alavancagem eu faço, ela é realmente uma estratégia agressiva. Agora, eu tô preparado para ficar pobre se der errado, entendeu? Eu sei qual o problema que vai dar. Não é nem ficar pobre, é você ter uma parte do seu patrimônio que você tem um risco controlado. E é perfeitamente natural, a gente faz isso com tudo na vida. Alavancagem é normal. Um risco, montanha-russa é um risco controlado e todo mundo gosta de participar. Quando você ter esse risco controlado, ok. O grande problema é que a pessoa muitas vezes não tem preparo, não entende o tamanho do risco, não entende a operação por completo, a operação que ela está fazendo e entra numa bobagem dessa, acaba... E isso traz esse tipo, né? Eu tô fazendo pré-julgamentos aqui, por isso que eu não quero nem falar o nome, porque se eu tivesse certeza eu falaria o nome, que é para poder já matar logo o mal pela raiz, mas eu não conheço a fundo o trabalho, a entrega, isso foi o sentimento pelas coisas que eu vi, né? De algumas pessoas próximas. Mas isso, junto com outro exemplo, eu acho que fica mais claro ainda as intenções da Ibra e como a gente trata esses pilares que você comentou para fazer o trabalho com o cliente. Hoje os bancos eles são capazes, até hoje, mesmo depois da XP ter aberto um caminho aí de desenvolvimento e evolução, acho que o mercado mudou muito com o trabalho que eles fizeram. E a gente quer ser o próximo agora para fazer a nova etapa, né? Esse novo momento. A gente entende que a XP fez essa primeira mudança, a primeira quebra de paradigma, quebra de barreiras de aprendizado, já melhorou demais com isso. E a gente quer ser uma nova XP, a próxima XP na área de planejamento, né, para poder fazer essa nova mudança, para que daqui 20 anos olhem para trás e falem, ó, a Ibra foi Eu acho que até depois da XP teve em mercado um pouco diferente, mas complementar, foi o Nubank. O Nubank também ele quebrou também uma ideia fixa que as pessoas tinham em relação a determinada parte do mercado financeiro, mercado de capitais, e que trouxe uma evolução muito importante para a sociedade como um todo. E a Ibra buscar esse desenvolvimento para poder quebrar e trazer esse resultado para a população de um modo geral também, olha, é fantástico a ideia. E isso vai trazer até o exemplo do próprio Nubank, que era o exemplo que eu ia trazer, não do Nubank, mas os bancos até então e até hoje, os grandes bancos, eles têm a capacidade de pagar 90% do CDB para você deixar dinheiro emprestado com ele, 90% do CDI em um CDB, se você ter o Tesouro pagando 100%. Então, assim, isso para mim é a coisa, enquanto não acabar CDBs pagando menos do que 100% do CDI, a gente ainda não resolveu um grande gargalo. Então, assim, enquanto tem gente deixando dinheiro emprestado em um CDB a 90% do CDI, é porque nós temos um grande trabalho para fazer, certo? Então, de poupança. A caderneta de poupança. As pessoas têm captação líquida positiva ano a ano. É impressionante ter mais gente colocando dinheiro num produto desse. Então, assim, é um produto criado
pelo menos se a pessoa souber que a poupança ela está financiando o crédito imobiliário, né? Ela está ajudando as pessoas a comprarem suas residências a preço mais em conta, ok. Então, assim, eu prefiro perder dinheiro, mas eu estou ajudando os outros a comprarem seus apartamentos. Mas não sabe, né? Se soubesse, ainda ia. Então, eu acho que isso daí, assim como essas pessoas que criam todos esses milagres e no final estão vendendo consórcio, estão vendendo crédito, estão vendendo, né, produtos de investimento, né? O COI, ainda bem que o COI chegou a virar piada no meio dos investidores, mas primeira vez que me apresentaram o COI, eu falei, cara, não tem como levar isso pro meu cliente. E tentaram me convencer de tudo que é errado, que o errado era eu, que eu não sabia fazer conta, não sabia analisar. Eu refiz isso umas 3 vezes, falei, cara, devo ser, né? Porque tinha um monte de gente me falando, aí eu refazia, falei, não, cara, eu não tô errado, isso aqui deixa quieto. 5, 6 anos depois, né, começou a explodir essa bomba. Então, assim, essas coisas acabam atrapalhando e ajudando o nosso modelo, que é exatamente por causa disso que a gente tem atuação, que a gente existe, para quebrar isso. E como é que se quebra isso, né? Esses 6 pilares não fomos nós que inventamos, então hoje o CFP, né, que é regulado pela Planejar, que é uma certificação obrigatória nos Estados Unidos, tem mais de 200 faculdades que você se forma em planejador financeiro. No Brasil ainda não é obrigatório, né? Ainda é uma certificação, mas graças a Deus, uma crescente muito grande, e é a certificação para se fazer isso. E ela traz 6 pilares, a gente só mudou algumas ordens e alguns nomes ali para a gente conseguir fazer um ajuste dentro dos nossos conceitos, né? Um pouco do ajuste do nosso conceito, que é o seguinte: um primeiro pilar, que é por onde começamos o trabalho, né? Que é o planejamento de independência financeira. Então, a primeira coisa que você precisa para montar qualquer planejamento, para montar qualquer projeto, é entender aonde você quer chegar. Então, assim, se você não sabe, né? Como já dizia Lewis Carroll lá, né? Na Alice do País das Maravilhas, o gato de botas na conversa com a Alice lá, a Alice pergunta, né? Qual que é o caminho que eu vou tomar? Aí o gato pergunta, para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei, então qualquer caminho serve, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, como é que você sabe quanto é que você quer de rentabilidade? Como é que você sabe qual investimento você quer fazer? Como é que você sabe quanto é que você pode gastar por mês? Quanto é que você tem que poupar por mês? Se você pode comprar aquele carro, se você não pode, como é que você sabe disso se você não sabe aonde você quer chegar? Então, a gente só consegue levar a Ibra para o próximo passo porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. Então, a gente consegue falar não para várias coisas boas. Nem sempre, né, Flávio? Às vezes a gente fala sim, depois fala, pô, eu ia ter falado não, me arrependi, tô saindo do caminho, mas no final das contas a gente sempre volta pro eixo. Então, Valeu pelo aprendizado, pelo menos. você já sabe, isso aqui não, isso aqui, pô, isso aqui valeu a pena, pelo menos eu aprendi isso, aprendi aquilo. Enfim, e na vida financeira é a mesma coisa. Então, o primeiro pilar, ele é saber onde você quer chegar. E as pessoas, muitas vezes, elas não fazem esse planejamento, não é porque não querem. Se você conversar com a maioria das pessoas, eu acho que 100% vai falar, não, eu sei que eu preciso de um planejamento. Sim. Mas ela não sabe por onde começar, ela não sabe como fazer isso daí. Então, se você não sabe como fazer, você não vai fazer. Não tem como você fazer um negócio que você não sabe, né? A coisa mais difícil de fazer é aquilo que você não sabe. Isso já é mais falado, né, do que tudo. Então, o primeiro ponto é definir aonde a pessoa quer chegar. O segundo ponto é mexer no orçamento. A partir do momento que você sabe onde você quer chegar, então a gente tem a gestão orçamentária, né? Que dói, né? E dói muito, cara. E dói muito. Então, ninguém quer mexer no orçamento. Ninguém quer cortar algum gasto, né? Assim, pô, ainda mais quando você tem família. Mas eu preciso disso. Independente. Então, eu preciso trocar de carro uma vez por ano. Mas ela tem uma necessidade. É uma necessidade. Cara, eu fico com dó da pessoa que ganha menos do que você. Né? Porque se você precisa disso, quem ganha menos não precisa, porque ela faz, né? Enfim. Mas é difícil. A gente que trabalha com isso, quando precisa cortar algum gasto, alguma coisa, por qualquer razão, ajustar complicado. É muito fácil. Agora, ajustar para baixo, olha... Né? Então, assim, a gente tem várias regrinhas, tem vários conceitos, muitos criados internamente, e como que ajusta, como é que você monta um padrão de vida, né, de acordo com o seu ganho, a sua realidade. Então, são pontos que a gente já viu muito falhos. Muitas pessoas não sabem montar um padrão de vida. Ela não tem noção dos gastos indiretos e dos gastos ocultos que existem em várias coisas. Né? Um exemplo de gasto oculto é o bairro que você vai escolher para morar.
Então a pessoa ela faz conta do aluguel, ela consegue pagar. Então, né? Eu consigo pagar aquele aluguel, consigo pagar aquele condomínio, então beleza, eu posso morar naquele bairro. Mas ele esquece que o supermercado é mais caro, que os restaurantes que tem em volta é mais caro, que a escola que está naquele bairro é mais caro. Então ele vai aumentar o padrão de vida em gastos ocultos ali, que naturalmente, porque ele não vai pôr escola. Ele vai precisar de um jardineiro, ele vai precisar de um piscineiro, ele vai precisar de um monte de profissional que na residência antiga Ele não tinha. Então, a cada pro apartamento já muda. Então, todo esse entendimento, se você não conhece sobre isso, a chance de você meter os pés pelas mãos, às vezes não é nem intencional. Tem muita pessoa que fala, não, eu tenho que gastar menos, ele organiza. A pessoa é toda planilheira, toda analítica, ela se organiza, faz as pontinhas dela, sobra um dinheiro nas pontas dela. A hora que ela vai pro mundo real, esqueceu o IPVA do carro, esqueceu que o carro deprecia, na hora de trocar tem que pôr mais dinheiro, esqueceu de pôr a viagem na conta, esqueceu de pôr os imprevistos na conta, enfim. Então a gestão orçamentária como segundo pilar, ela traz todo esse entendimento, a pessoa tem que saber ajustar para de fato sobrar o que ela precisa para alcançar o planejamento que ela teve. Terceiro pilar, que a gente chama de gestão de risco, ela é uma das partes mais importantes, né, no nosso entendimento aqui, que acho que o Warren Buffett fala muito isso também, que, né, a primeira regra é nunca perca dinheiro, né? Isso. E a segunda regra é nunca esqueça a primeira regra. Então, assim, e como é que você perde dinheiro a maioria das vezes? Não é fazendo um investimento errado, fazendo um mau investimento. Claro que isso é uma das maneiras de perder dinheiro. Sim. Mas a maioria das pessoas perdem dinheiro por questões de gestão de risco. Um contrato mal feito, ele empresta dinheiro para um parente, não faz um contrato acreditando no parente, o parente dá o bolo, ele fica sem um dinheiro. Ele assina um contrato de compra e venda de um terreno, não faz um negócio bem amarrado, o cara dá um calote nele, ele não consegue pegar. Às vezes não é nem má fé da outra pessoa, que eu falo algumas vezes, ele vai lá e compra um imóvel no nome do irmão dele, que é uma pessoa de extrema confiança. Só que esse irmão morre. E ele está fora do controle do irmão. E aí ele vai ter que disputar com os sobrinhos dele, com a cunhada dele ou com alguém próximo que aquele imóvel não era de fato do irmão. Isso entra em inventário, aí começa a gerar um monte de outras complicações que a pessoa não pensa nisso, pensa simplesmente na confiança pessoal naquele terceiro. E é um risco que... Não vou longe, né? Um exemplo agora recente, uma pessoa queria para evitar que um dos filhos acessasse o patrimônio, ela começou a pôr dinheiro no nome de outro filho. O filho tem 17 anos de idade, entendeu? Eu falei assim, você é muito louco, porque seu filho você não sabe o que ele vai virar, você não sabe se ele vai arrumar uma mulher aí na noitada, se ele vai fazer um filho, se ele vai... Patrimônio que é seu, tá todo no nome dele. Ele vai fazer 18 anos de idade, o patrimônio é dele. Se ele não quiser devolver, ele não devolve. Então, para sair de um risco que ele imaginou que ele estava saindo, ele entrou em outro que ele nem pensou. Então, se a gestão de risco, né, se você tem que avaliar os contratos, tem que avaliar seguros, tem que avaliar reserva de emergência, tem que avaliar risco de imagem, risco matrimonial, risco de dívida, riscos dos investimentos. Então, não é só risco dos investimentos, igual muita gente faz, né? Você tem uma bateria de risco que, às vezes, é só uma questão de parar, gastar uma energia e tampar aquele risco. É só gastar um tempo, não é nenhuma dificuldade, não é nenhum custo. Mas a pessoa nem sabe que ela está correndo aquele risco. Sim. Então, assim, essa leitura, esse entendimento, quando você protege o seu patrimônio máximo que der aqui, você já tem meio caminho andado para as coisas darem certo. E o pior é que nesse ponto, só falando ainda dele, muitas vezes acontece do cliente chegar aqui na Ibra, eu falo que é com a bomba explodida. E aí ele fala, e agora o que eu faço? E aí, depois que o problema aconteceu, é mais ou menos como se eu estivesse andando de carro, bati o carro, aí eu ligo para um corretor de seguro e falo assim, quero fazer o seguro do meu carro, bati ele, quero fazer o seguro. Já foi. Lamento, agora não é momento mais. Você vai ter que arrumar o estrago que foi feito e depois de arrumado fazer um seguro, porque vão acontecer outros riscos no futuro. Não tenho dúvida disso. Vão ter outros problemas. Eu acho que o brasileiro é o povo mais otimista que tem na face da terra, né? Porque com ele nada vai acontecer. Então, se chega uma família que nunca teve muito problema nesse sentido, você falar de gestão de risco, você está falando grego, uma linguagem que não estou entendendo, não preciso gastar dinheiro com isso, nem me preocupar com isso. Ou então chega desse jeito, né? A pessoa, eu preciso de uma gestão de risco. Não, você nem precisa, você já estourou. Agora a gente vai tentar resolver na bucha e não deixar acontecer de novo. Exatamente. A pessoa precisa passar um aperto para poder entender a gestão de risco.
E eu entendo, porque eu sou da leva dos otimistas, então é perfeitamente entendível, ainda mais o empresário, né? Porque o empresário no Brasil, se não for otimista, ele nem abre o CNPJ, né? Pega a estatística do Sebrae. Ele não começa, As empresas fecham as portas em 5 anos. a gente mexe com estatística, né? Se a gente pega uma estatística dessa e fala, não vale a pena investir nesse ramo, porque esse ramo quebra, esse ramo não funciona, então não vamos investir em empresa. Quarto pilar, gestão de ativos. Então a gente chama de gestão de ativos e agora a gente está com um novo nome, gestão de ativos e dívidas. Então é onde você vai trabalhar ali o balanço patrimonial da família, é onde você vai entender se os investimentos que ele tem, né? E não só na área financeira, mas imóvel, empresa, qualquer coisa que ele tenha, obra de arte, né? Enfim, NFTs hoje, né? Criptomoedas, né? Qualquer coisa que ele tenha que valha dinheiro. E eu nem acho que isso é investimento, né? E depois entra agora. Não está recomendando. Agora eu tô gravando vídeos, né? Eu até já gravei um falando disso. Investimento só tem 3: imóvel, empresa e dinheiro emprestado para os outros, que é renda fixa. O resto é tudo especulação, então não é investimento. Mas especulação também faz parte. Então, entender se aqueles ativos fazem sentido para a sua carteira, para o seu objetivo, para o seu planejamento de independência, se é o momento para eles ou não. Se a gente vai investir dentro do Brasil, vai investir fora. Se a dívida que você tem, se é possível reduzir as taxas, se é possível, se tem necessidade dessas taxas, né? Se às vezes não é melhor você quitar ela para depois pensar em investimento, ou não. Às vezes o seu perfil comportamental, se você quitar aquela dívida, você vai arrumar outra e não vai guardar dinheiro. Então às vezes é melhor você pagar você ter o custo do juro, é o jeito que você vai conseguir juntar dinheiro. Né? Você tem perfil e a gente tem que fazer essa análise. Mas a gestão de ativos e dívidas, ela entra nesses 2 pontos. Né? E a gente faz isso através da gestora, através da consultoria CVM, então tem as ferramentas reguladas e próprias para isso, né? E não fazendo como a gente faz aí. E é um dos pilares mais procurados, né? Eu tenho dinheiro, eu quero fazer um investimento. O quinto pilar é o planejamento sucessório, então organizar a sua sucessão para evitar deixar dinheiro para governo, deixar dinheiro para advogado, e como é que você consegue otimizar, evitar discussão em família, né? Talvez seja o mais importante. Seja o mais importante. Custo é custo, é dinheiro, paga a herança, a pessoa está recebendo um dinheiro que caiu no colo dela, mas o grande problema é isso. A gente vê inúmeros casos de irmãos, às vezes o filho com o pai ou o filho com a mãe, quando herdeiros do patrimônio, viram inimigos. E isso pode ser evitado. Uma organização. E é legal esse exemplo porque eu escuto muita gente falando aí, ó. Por isso que eu prefiro nem ter dinheiro, que é para não dar problema na família, para não ter problema de herança. Eu falei, porque eu só vejo família brigando por causa de dinheiro. Eu não vejo facada por causa de o pai que pegou a mulher do filho, não sei o que, uma confusão que esse povo arruma. Então, assim, o problema não é o dinheiro, o problema não é ter ou não ter dinheiro. Pode ter dinheiro, faça o tanto de dinheiro que você quiser. O problema é você não organizar, o dinheiro não aceita desaforo. Então, se você desaforar o dinheiro, se você não preocupar, não se organizar, não se preparar, proteger, fazer a coisa certinho, ele realmente vai ser um problema. Né? O dinheiro ele é um potencializador de qualquer coisa. Isso eu concordo. Então, se você é uma pessoa snob, sem dinheiro, você vai ser uma pessoa snob, pequenininha, num cantinho, assim, você não vai chamar a atenção de ninguém, porque... Agora, se você é uma pessoa snob com dinheiro, todo mundo te vê. Isso, né? Todo mundo te vê. Se você tem um Chevette, você tem um Golzinho ali, 20 anos, né? Se você estaciona ele no lugar proibido, sim, vai passar despercebido. Agora, pega uma Ferrari, que todo mundo olha e estaciona no lugar proibido. Então, ele vai chamar atenção, o dinheiro vai potencializar. Mas, inclusive as brigas em família, inclusive as más personalidades. E, graças a Deus, também potencializa as boas personalidades, né? Então, quem é bom com dinheiro faz muito mais bem do que sem dinheiro, né? Então, ele serve para os dois lados. E dentro do sucessório, a gente vê muitas dessas discussões, talvez é uma das áreas também tão importante quanto outra. Você gosta de falar uma coisa bem falado, que todo mundo vai morrer.
A gente só não sabe quanto, não sabe como, entendeu? Mas Eu falo do vendedor de seguro de vida que chega pra gente, Rosinda, se o senhor vier a faltar, e eu falo, meu amigo, não é se, é quando. Exato. O se eu tô resolvido. Eu sei que eu vou faltar. Pode ser hoje à noite, pode ser daqui 5 anos. Espero que seja o mais longe possível, mas eu sei que eu vou faltar. Então eu tenho que estar preparado para hoje. Porque pode acontecer a qualquer momento. Não sei por que esperar o momento ideal para isso. O momento ideal é sempre agora. Então, assim, esse é um planejamento. Normalmente quem se preocupa mais com isso é quem já está mais velho, né? Mas quanto antes você se preocupar, mais barato as coisas ficam e mais fáceis de se organizar. Já dá para você ir fazendo a coisa da maneira certa, né? E o último pilar, o sexto pilar, é o planejamento fiscal, né? Ou tributário, que é exatamente conseguir pagar o mínimo de imposto possível dentro, né, do correto, Da legalidade. dentro da legalidade, né? Que a gente fala, você fazer uma elisão fiscal, né? Não uma ilusão ou uma evasão, né? Mas a gente fazer, aproveitando a nossa legislação, que ela é bem complexa e abre bastante brechas, a gente tentar pagar o mínimo de imposto possível, né? Então tentando tirar essas brechas e fazer pagar o máximo possível. Mas de qualquer forma, é o papel do governo fazer isso, e o nosso papel é de um jeito de ajustar isso aí para poder ficar aproveitar isso da melhor forma para o cliente. E muita gente acha que nesse ponto a sonegação fiscal é que é a solução. E não é. Eu vejo inúmeros casos de clientes nossos aqui mesmo que se ele fizer um projeto tributário adequado, ele paga menos imposto do que ele está pagando hoje, sonegando uma parte do tributo dele. Uma grande vantagem, sem risco. Ele não se preocupa com o leão tocar a campainha da casa dele em nenhum momento, porque ele está fazendo tudo de forma perfeitamente legal. Ele não precisa se preocupar com isso. E isso, até para comprovar a nossa preocupação com isso, né? E sem tentar aumentar risco, sem tentar fazer alavancagem com o cliente, como é que a gente consegue montar a estrutura? A gente está desenvolvendo uma estratégia que a gente não tem visto ninguém no Brasil usar dessa forma, e a gente até vai lançar um primeiro veículo para essa estratégia agora, que é exatamente uma das buscas com essa estratégia é pagar menos imposto. Porque você pagar menos imposto, você consegue, com o mesmo risco, aumentar a rentabilidade. Então, é uma maneira de você melhorar a rentabilidade. E essa estratégia ela vai melhorar tanto a tributação, quanto a sucessão, quanto a proteção do patrimônio com eventualidades. E é uma das brechas que vem acontecendo, alguma das deixas que a gente está tendo, e que com a conta certa e com a experiência certa, a gente está entendendo que muito provavelmente vão ter vários outros escritórios fazendo a mesma coisa quando eles entenderem isso. E o que é isso? É a busca pelos 6 pilares, sem aumentar risco, sem, mitigando o risco, inclusive, fazendo investimentos de maneira segura, não necessariamente conservadoras, mas de maneira segura. Sim. O conservadorismo ele tem que existir também, mas se você quiser aumentar um pouco a rentabilidade, vai precisar de ativo. E no momento da mais pessoa também, né? Claro, mais arriscado, mais... Depende da fase que ele está, né? Então, todos esses pilares trabalhando em conjunto é o que a gente acredita, né? E sempre cobrando o preço pelo serviço e não recebendo comissão por nada que a gente leve. Sim. Até para mostrar que a gente está do lado do cliente e não do lado de quem está construindo os produtos. Né? A gente sempre vai dar mais preferência para quem está pagando a gente, né? Então, se não é o cliente que está pagando, a gente vai dar atenção para quem está pagando. No mercado tem um ditado que eu acho interessante, que fala que quando você está num restaurante, ou você está sentado à mesa e pagando a conta, ou você está no cardápio. Então, ou você é quem paga realmente o planejador para poder fazer alguma coisa por você, ou você é o produto que ele está vendendo para uma corretora, para um banco, ou para qualquer outra pessoa, para poder ganhar dinheiro dessa outra pessoa. Mas é isso, a gente levando essa cultura, levando esse entendimento, né? Sim. E a XP começou, depois parou, né? Que ela começou, olha, eles estão te explorando, né? E fez a base delas, e depois entrou um pouco no jogo. E a gente espera não entrar no jogo. Então a ideia, eles estão explorando, não precisa. Tem como você ganhar dinheiro. E a parte legal disso é que tem como a gente ganhar dinheiro também, tem como a gente ficar rico sem precisar fazer esse tipo de coisa, né? Tem que eu comento, a Ibra não é instituição de caridade. Exato. Ela está no mercado Nós estamos aí para ganhar dinheiro, né? Agora, não é resultado à custa
às custas de atrapalhar a vida dos outros para poder trazer o resultado para a Ibra. Para a Ibra, é perfeitamente possível a todos crescerem juntos. Tem um resultado importante para todo mundo. Quase todos os negócios funcionam assim, Flávio. Eu dei o exemplo da indústria de copo. Se você entregar um copo ruim, o cliente não vai comprar. Sim. Ele não vai comprar. Por quê? Porque existe uma concorrência com alguém fazendo um copo bom e que vai cobrar o preço justo, então o mercado se ajusta. O grande problema no nosso mercado é que existe um oligopólio em torno dele, que agora, com todos os adventos de tecnologia, né, tá começando a quebrar isso, então a evolução está sendo muito rápida, que acaba permitindo que as pessoas façam isso. A partir do momento que existe uma grande competição, né, para a pessoa conseguir trazer gente para ele, já não vai ser tão possível, né, fazer dinheiro nessa ignorância. Então a gente tem toda essa evolução tecnológica, inteligência artificial e toda essa globalização de forma como vem acontecendo, né, vai acabar sendo um aliado nosso, porque como a gente está pensando da maneira correta e para o bem, a tecnologia está indo a nosso favor. Ela está nos ajudando a alcançar o que é nosso objetivo. Então, você já estar lá acaba te colocando um passo na frente. Não, perfeito. Tem um ponto, voltando lá no primeiro passo, um ponto que eu acho interessante também, que é até importante destacar, é quando a gente trata de aposentadoria. E aí a ideia é que muitas pessoas chegam e falam, até vários clientes nossos comentam que, mas eu não quero aposentar, eu não quero parar de trabalhar, eu quero continuar. E é um ponto importante porque a gente trata a aposentadoria não como um momento em que você não vai trabalhar mais. É aquele ponto em que você não precisa mais trabalhar para manter o estilo de vida que você tem hoje. E o estilo de vida é de cada um. Tem gente que tem um estilo de vida que tem determinado custo, tem gente que tem um outro estilo de vida que tem um custo diferente. E eu falo muito, a gente não está aqui para poder mudar o estilo de vida daquela pessoa, mas de ajustar aquilo que o patrimônio dela para que ela possa conviver bem com aquele estilo que ela está querendo levar. Foi bem lembrado, porque eu comecei falando que a gente fez algumas mudanças na nomenclatura, né? Porque o CFP, ele traz o primeiro pilar como planejamento de aposentadoria. Isso. E a gente mudou para planejamento de independência financeira. Então, que é exatamente isso que você está trazendo. E hoje, a maioria das pessoas que ganham dinheiro, eles não querem parar de trabalhar. Quem eu vejo falando que quer parar de trabalhar, normalmente é quem não ganha dinheiro, é quem já não queria estar trabalhando de qualquer forma. E ela sensação falando, eu estou trabalhando, obrigado, porque eu não quero fazer nada. Eu quero estar na praia vendendo bijuteria ali, vendendo miçanguinha, eu não quero fazer nada. Que é um trabalho também. Que é um trabalho. Então ficar na praia sem vender nada. Você está vendendo e está trabalhando. Mas, então, assim, mas normalmente quem faz dinheiro, quem ganha algum dinheiro, ele chega lá até por isso, que ele gosta, né? Ele quer. Essas pessoas não querem parar de trabalhar, né? Elas só querem trabalhar sem a pressão. Sem a pressão de, poxa, se eu tiver algum problema, se eu ficar inválido, se eu ficar doente, se eu não conseguir fazer mais nada aqui, como é que eu vou pagar minha conta? Vai ser com a minha família. Como é que vai ser com a minha família? Como é que vai ser lá na frente, na minha velhice? Então, ele quer se organizar para não precisar do trabalho todo dia, né? Isso, essa vontade é muito nobre e é necessária, é entendível. Agora, pôr isso em prática, é onde vem o grande trabalho aí que... E muita gente chega, quando a gente fala da independência financeira, boa parte dos clientes que chegam para a gente, o pessoal de classe mais alta, o cara já está independente, ele já está aposentado e muitas vezes está numa correria maluca para poder tentar buscar mais patrimônio para poder resolver um problema da vida dele. E aí quando a gente chega, faz a conta e mostra para ele, fala assim, olha, meu amigo, fica tranquilo, a sua independência financeira está formada. O grande problema é que você colocou tudo no mesmo pacote. Então, se der zebra, você não só vai perder o seu excesso, como você pode perder a sua liberdade. Então, vamos tratar aqui a sua liberdade num pacote independente. Então, a gente faz isso aqui, organiza e protege, e o restante, a pessoa continua trabalhando. Você falou da pessoa que quer e não quer trabalhar, eu lembrei de uma charge do Calvin, que eu li uma vez, que eu achei muito boa. O Calvin chega para o pai dele e fala assim, pai, eu descobri o que eu quero ser quando crescer. E aí o pai falava, beleza, o que você quer ser? Ele falou assim, eu quero ser milionário.
E aí o pai fala, poxa, bacana, legal, mas para isso você vai ter que trabalhar muito. Aí o Calvin chega pro pai e fala assim, eu não, você, eu decidi herdar. Isso dá uma herança, né? Essa é boa. Eu quero também. Será que dá tempo ainda, né? Isso. Tem que falar pro seu pai trabalhar muito. Eu vou falar pra ele, eu vou tentar arrumar um emprego pra ele. Acelera aí, cara, acelera aí. Mas eu gosto de usar uma frase, eu tava até escrevendo aqui que as pessoas às vezes confundem, né? Que a independência financeira, ela é diferente um pouco da liberdade financeira, né? Sim. E que às vezes as pessoas não entendem e por isso chegam nisso. Então, a independência financeira, ela é uma soma, se for fazer uma equação, dependência financeira é igual tranquilidade financeira mais segurança financeira mais liberdade financeira. Sim. Então, a liberdade, a segurança e a tranquilidade financeira em conjunto é que gera a independência financeira. Então, isso é importante. A maioria das pessoas não entendem isso e acabam metendo o pé pela mão e acabam se atrapalhando. E quando a pessoa tem mais patrimônio do que ela precisa para se aposentar, né, para ter independência e não tem independência, ela tem tranquilidade financeira. Ou ela pode ter, na verdade, também a segurança financeira. Então, se ela já tem dinheiro o suficiente, ela sabe disso, mas não está organizada de forma correta para ela ter uma liberdade financeira. Então, a liberdade ela é quando você organiza seu patrimônio de forma que você tem liquidez do tanto que precisa, que você tem tudo aquilo estruturado para te fornecer tranquilidade, liberdade, de forma que te deixe seguro. Então a independência ela é uma soma de vários comportamentos. E é individual, né? E é individual, cada um tem a sua. Né? Tem uns que ficam tranquilos ou se sentem seguros de uma forma, outros não. Né? Mas Péricles fala isso, né? Outros filósofos gregos também. Sêneca, Tucídides, que a liberdade, a felicidade é a liberdade. Né? E a liberdade é a coragem. Então, assim, para você ser feliz, você precisa ter liberdade. Sim. Então, a liberdade financeira ela é extremamente necessária para que você seja feliz. Por isso que várias pessoas que ganham dinheiro, que a gente conhece, ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês, Sim. ele se enfia num monte de problema, num monte de situação, que mesmo que não precisava, que mesmo ele ganhando bem, ele fica triste. Porque ele tá preso. Ele não fica realizado em Ele se prende. Então, eu sempre falo que dinheiro é muito mais psicologia do que matemática, porque se você não se libertar psicologicamente, se você não se conhecer, não vai adiantar nada você ter dinheiro. Não vai adiantar nada você herdar dinheiro, não vai adiantar nada você fazer dinheiro, você vai ser sempre uma pessoa infeliz, você sempre vai ser uma pessoa frustrada com qualquer patrimônio que você tem em vida, né? Principalmente quando a pessoa começa a buscar a realização pessoal dela com base numa comparação do que outras pessoas têm na sociedade. Aí já era, zerou todo. Ele não consegue sair do lugar. Eu vi uma vez um exemplo bem emblemático disso, na época, o início do Metallica, o banda de rock, o baterista desentendeu com o grupo e resolveu sair do grupo. Quando ele saiu do grupo, ele foi e falou que ia montar uma banda que ia ser maior do que a banda que ele estava antes, ia brigar uma disputa pessoal. E montou uma banda que chama Motorhead, que é gigantesca também, porém menor do que o Metallica. E como o grau de comparação dele é sempre com o Metallica, olha, principalmente daqui para frente, eu acho extremamente improvável que ele venha a bater, né? Mas ele continua tendo um sucesso inacreditável, invejável para a maior parte dos artistas. Mas para ele se sente frustrado, porque o objetivo dele era a comparação com uma outra pessoa, com um outro grupo, e que ele não conseguiu chegar naquele grupo. E é inócuo, ele não vai resolver o problema dele. Eu acho legal esse exemplo, não conhecia, não acho que foi um bom aprendizado. E ele tem muito a ver com a gente, só que a gente faz isso de uma maneira um pouco diferente, né? Sim. Que se ele soubesse usar isso a favor dele, sim. Tem uma expressão que o pessoal fala, mire nas estrelas, né? Que é mire na lua, se você errar, pelo menos você acerta as estrelas.
Não é bem assim, né? Mas Uhum. fisicamente falando, não é bem assim, mas dá para entender que é a ideia. E eu acho que o que ele fez foi um pouco disso. Se ele tivesse feito sem essa competição, frustração, né? sem a frustração, né? Sem, tipo assim, ó, se eu não ficar maior, eu sou triste porque eu não ganhei, eu não fiquei maior. Mas entendeu? Assim, ó, a minha referência é ele. E quando você tem uma referência muito alta, quando você busca algo muito alto, mas consegue fazer esse discernimento, esse entendimento, a sua chance de ser bem-sucedido e de ser muito grande é muito maior. Sim. Porque você nunca está confortável com o pequeno ou com o pouco, né? Então você acaba se mexendo bem. Mas é uma linha tênue, né? Entre a frustração e... Aquilo não pode gerar o sofrimento. Exato, exato. Porque nesse caso específico, ele gerou um sofrimento, uma angústia nele por conta de não alcançar o outro. Apesar de ter um sucesso incrível. Mas, como ele estava sempre buscando uma banda que teve um sucesso muito grande, acabou que ele não se sentiu bem com isso. Tá aproveitando uma das suas perguntas e esse último exemplo, né, quais são os sonhos da Hybra para frente, né? Isso. É ser a maior empresa do mundo em planejamento. Vamos começar, né? De Goiás a gente já do Centro-Oeste talvez, e em pouco tempo seremos a maior do Brasil, né? Se Deus quiser, ele há de querer, como se diz. Eu acredito, em região Centro-Norte, quando a gente pega aqui. Centro-Norte já dá para dizer. Se não for primeiro, tá entre os 2 primeiros aí. Tranquilo. E a nível Brasil, eu diria que nós estamos entre os 10 facilmente na área que nós estamos atuando, tá? Já escutei dizer que está entre os 5, mas não existe uma métrica para isso tão bem montada, né? É um pouco nebuloso isso ainda, é um mercado novo, mas então assim, a nossa intenção é realmente voar grandes voos, né? Eu sempre gosto de trazer isso em alguns momentos, que a maioria das pessoas no nosso mercado, eles são chamados de gato gordo, aquele engorda ali, senta em cima do rabo e não levanta mais. Isso. Por quê? Dependendo dos clientes que você tem, você vai ganhar um bom dinheiro. Você vai montar uma carteira de clientes com o tempo, e nem é tanto tempo assim, com 10, 15 anos de mercado, você faz uma carteira de clientes que você vai pagar conta. Fica confortável. Você está confortável, não precisa de mais nada. Você vai trabalhar terça, quarta e quinta, das 10 às 4. Você não precisa fazer mais nada. E você vai... Não é nem sextou mais, vai falar. É quintou, tá? E assim, facilmente você põe 200 mil por mês com uma carteira dessa, você vai curtir sua vida. Poucas pessoas querem ou sonham em chegar em 200 mil por mês. Deus. E aí você fala, pra que eu vou arrumar uma confusão? Eu vou ficar onde eu tô, eu vou ficar com minha família, eu vou curtir meu final de semana, eu vou fazer minha viagem, eu vou esquiar, eu vou pescar, enfim. Mas na hora que você tem um propósito claro, você entende que não é os 200 mil, não é 1 milhão, não é 10 milhões e meio. A questão não é o dinheiro que você vai ganhar. O dinheiro ele vai acabar vindo porque você está fazendo um bom negócio, o dinheiro ele vai brotar. Mas É natural. É natural. Mas você ter o que buscar, o que entregar, é o que faz essa vontade de ser o maior do Brasil, ou o maior do mundo, né, e fazer acontecer, é muito mais pelo legado, né, que é o nome que a gente tem que resgatar do seu emprego, tem que comprar ela de volta de alguma forma. Hoje a gente ganha muito dinheiro e compra de volta, viu? O dono da legado hoje, vamos comprar ela de volta, viu? Mas que é deixar esse legado como empresa, como negócio, como cultura, fazer essa diferença, né, acho que isso é a motivação que não tem preço que paga, não tem salário que vai gerar, né? E isso é o que vai mexer, né? É o que vai mover. Então, com certeza, os planos para a Hybra aí, nós estamos só um adolescente, entrando na puberdade, então cresce torto aqui, a voz oscila, fala grosso, fala fino, né? A coisa tá ainda acontecendo, mas com Mas está chegando à maturidade. grandes planos aí. É uma empresa que tem esse objetivo, até mesmo pelo alcance em relação ao volume de cliente, que a Hybra tem um volume de cliente como uma meta de busca aí, que é claro que isso aí traz lembrando que quando a gente fala em quantidade de clientes, para cada cliente que a Hybra atua, e cliente é uma família, então tem aquele grupo, acaba tendo um grupo de influência daquela família que é muito maior. Exatamente. Eu vou te falar, 10, 20 vezes cada cliente, ele perpetuar isso para 20 pessoas diferentes é algo perfeitamente razoável da gente imaginar, Let. E aí, quando a gente coloca isso dentro de um objetivo grande de clientes, conseguir
100 mil clientes, nós estamos falando de uma população muito maior do que a Grande Goiânia, 100% da Grande Goiânia é ter um atendimento que de forma direta ou indireta a Ibra influenciou a vida dessas pessoas. Acho que tem muita coisa ainda para poder fazer. Tá só começando. Está só começando. Eu acho que o mercado ainda não enxergou a vantagem de ter um projeto desse. Ainda tem, não enxergou de forma completa, mas ainda tem muito para poder desenvolver, muito para poder crescer. E eu acho que nós vamos ter muito trabalho aí, muito tempo juntos. São com podcasts igual esse aqui que a gente consegue dar mais um passinho devagar. Isso. Passar um pouco mais de informação para o pessoal, para poder entender um pouco melhor como que funciona, o que é, quais vantagens, estrutura, aonde que se quer chegar com um projeto desse. É isso aí, show de bola. Muito obrigado pelo momento, pela participação. Vamos junto, tamo junto. Vamos junto. Vamos fazer isso acontecer. Agradeço a oportunidade da gente estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar junto da Ibra também, porque, é claro, já tem desse tempo todo, já tem 7 anos. 7 anos. Acho que nós entramos no 7º agora, né? Que nós estamos juntos desenvolvendo a Ibra e tem muita coisa para a gente poder fazer. Já tem mais Ibra com Flávio do que Ibra sem Flávio. Isso. Mas tem muita coisa, muito chão ainda pela frente aí pra gente poder desenvolver. O problema é só ficando maior. Isso. Mas é bom. O desafio é sempre gostoso. É que descobrir coisa nova é sempre muito bom. É isso aí. Mas é isso. Valeu. Obrigado. E vamos em frente. Você vai, turma. Até logo.